Então agora fique bem ligadinho, preste bem atenção em cada detalhe do testemunho que nós vamos assistir, porque tem muitas coisas preciosas que Deus fez na vida da Grazi e Ele pode fazer também na sua. Então agora com vocês, Grazi Marafiga. Então hoje eu tô aqui com a minha amiga Grazi. A minha amiga Grazi, ela é gaúcha, tomadora de chimarrão. Não, eu não sou gaúcha. Não é gaúcha? Não. Tudo bem de Santa Rosa? Eu vim para Joinville de Santa Rosa, mas eu nasci no Paraná. Passei uma parte da minha infância no Mato Grosso do Sul e a minha adolescência no Rio Grande do Sul. E vim do Rio Grande do Sul. Grazi, você, quanto tempo você viveu no Paraná? É isso que você veio do Paraná? Eu não sei dizer exatamente com que idade os meus pais saíram do Paraná. Eu sei que eu nem lembro da cidade que eu nasci, que se chama Toledo. E de lá, na verdade, eles são gaúchos, os meus pais, os meus avós. Eles moraram algum tempo lá no Paraná, voltaram para o Rio Grande do Sul. Essa parte eu também não lembro muito bem. Eu lembro um pouco mais do Mato Grosso do Sul, que quando eu fui morar no Mato Grosso do Sul, eu já era um pouquinho maior. Eu morei a minha infância, uma parte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois morei em Dourados, no Mato Grosso do Sul também. E em meio a essas mudanças todas aí de conhecer quase o Brasil todo, você tem boas recordações da infância? O que você lembra, assim, da tua história? Na verdade, eu lembro da minha infância a partir dos 8, 9 anos de idade. Talvez por não ter ficado muito tempo em cada um desses lugares, eu não devo ter fixado a memória deles, né? Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, meus pais se separaram, nós morávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a minha mãe voltou comigo e com meu irmão para o Rio Grande do Sul. Mas logo meu pai buscou a gente de volta e a gente foi morar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, porque a mãe dele, né, minha avó, as irmãs moravam todas lá. E dali eles se separaram de novo e meu pai voltou para Campo Grande e minha mãe ficou em Dourados. Eu morei 2 anos ali, aí ali eu convivi um pouco com os meus primos, com as minhas primas, e isso foi legal, porque eu vivi distante deles, assim, na infância, antes disso. E aí, quando tinha 10, 11 anos, a gente voltou para o Rio Grande do Sul. E Deus na sua vida? Quando que são as primeiras recordações, assim, que você tem de ter conversado com Deus, de ter tido algum tipo de aproximação, assim, com Ele? Nessa época que eu morei em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a minha avó levava muita gente para a igreja, né? Ela participava ativamente da igreja e eu lembro que a gente tinha até algumas funções, mesmo como criança. Mas eu não sabia muito bem como era essa história de Deus, né? Parecia que era uma coisa que eu tinha que aprender, que eu tinha que fazer, e era isso, assim, pra mim, naquela época Deus era isso. E quando eu tinha 15 anos eu comecei a namorar, tive meu primeiro namorado, e com o mesmo namorado, quando eu tinha quase 18 anos eu engravidei, e nessa época aconteceu, assim, né, algo muito forte que eu lembro bem disso, que quando eu tava com quase 6 meses de gestação, eu entrei em trabalho de parto, né, fui pro hospital, o neném nasceu. Mas o que marcou, assim, a minha história com Deus nessa fase foi que quando eu estava indo para o hospital, eu estava com sangramento, estava apavorada, né? Imagina, uma criança, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas eu disse para ele que eu nunca tinha pedido nada para ele, que a única coisa que eu queria pedir era que aquela criança não morresse, né? Eu nem sabia se o neném ia nascer, se eu ia chegar ao hospital e aquilo ia parar, mas eu falei isso. E aí não deu, quando eu cheguei no hospital eu já estava em trabalho de parto, eles tinham que fazer o parto, né, e nasceu, mas ele era muito pequenininho, né, ele viveu 3 horas e morreu. E quando eles estavam no enterro, que era um dia assim chuvoso, eu não podia sair do hospital porque eu estava me recuperando. Dia, ou outro dia já. É bem rápido. Eu conversei com Deus de novo, mas daí eu disse para ele assim que já que ele, de certa forma eu sabia que Deus tinha poder para fazer aquilo se ele quisesse, né? Sim. E como ele não fez, então eu não queria mais saber dele. Afinal, eu tinha pedido, eu pensava assim, não custava nada ele ter feito, né? Era um estalo assim, não entendia por quê e disse que não queria mais saber. E depois disso, agora com Deus longe da vida de vocês, né? Que vocês mesmos falaram que não queriam mais Ele, como é que vocês deram prosseguimento na vida de vocês? Aí eu morava junto com o Odair desde que tinha engravidado, né? Isso tudo foi muito confuso pra mim. Não foi como quando você vai casar, que aí prepara tudo. Sim. Quando eu vi, eu tava morando junto e tinha que dizer que era casada. Não foi muito uma escolha, acho que nem dele nem minha. Foi tudo correndo, assim. E logo depois disso, a gente morou um tempo junto e se separou. Aí isso durou pouco tempo e quando a gente voltou, a gente decidiu ir embora de Santa Rosa, né? E a gente veio parar em Joinville. Como é que vocês vieram parar aqui? Vocês olharam o mapa e escolheram, vamos ver aqui? Não, antes fosse, a gente nem
eu nunca nem tinha ouvido falar de Joinville, mas tinha um conhecido nosso que morou aqui há alguns anos e estava lá. E ele queria voltar para cá, mas não tinha recursos. E ele falou que Joinville era muito legal, que tinha emprego para todo mundo, contou uma história linda de Joinville, assim. Aí a gente falou, então é para lá que a gente vai. A gente deu dinheiro para um primeiro aluguel para ele. Ele veio, alugou uma casa, podia ter fugido com o nosso dinheiro, porque a gente não, né, mal conhecia ele, assim. Mas ele alugou uma casa e ligou e a gente veio para cá, ficou morando aqui. Aí realmente, logo eu comecei a trabalhar, o Der também, e as coisas foram se arrumando. Mas imagino que um ano ou algum tempo depois que nós estávamos aqui, nós nos separamos de novo. De novo, mesmo sem conhecer ninguém aqui, resolveram viver mais sozinhos ainda. A gente já conhecia uma família, que foi a primeira família que a gente conheceu aqui em Joinville, comprando um sofá. O vendedor queria alugar a casa dele, né? Na verdade, no mesmo terreno ele tinha uma outra casa e a gente foi morar lá. E a gente morou no mesmo terreno com essa família há algum tempo, assim, foi bem legal, bem interessante. Mas ele ficou morando ali e eu que saí de casa dessa vez, né? E aí também ficamos algum tempo separados, assim, depois voltamos. E hoje vocês têm uma garotinha, Tiffany, que tem 7 anos, é isso? Isso mesmo. Como é que ela veio parar na história de vocês? Quer dizer, como que ela veio parar, todo mundo sabe. Mas assim, em que momento que vocês decidiram ter ela? Se separa, volta, como é que foi isso? Dessa vez, quando nós voltamos, o Dair, ele queria muito ter um filho, muito. E eu pensava ainda que era muito cedo, eu tinha 20 anos, né? Aí eu pensava que não, eu não tinha... depois que eu terminei o segundo grau, eu não estudei mais, eu queria fazer faculdade, queria um monte de coisa, né? E ele queria só ter um filho. Aí depois de um tempo que ele ficou, né, falando isso, eu concordei. E aí, alguns meses depois, veio a Tiffany, né? Então vocês tiveram uma filhinha, se casaram e viveram felizes para sempre? Não foi bem assim, né? Até nesse dia da cerimônia do casamento, tudo ainda parecia muito confuso para mim, né? Eu não... Sempre parecia que eu não tinha certeza do que eu estava fazendo, não tinha certeza se era bem o que eu queria. E aí, quando ela tinha mais ou menos 1 ano de idade, eu comecei a entrar numa crise, numa neura de que aqui a gente estava muito sozinha, de que minha família estava muito longe, de que minha mãe só tinha uma neta e não ia ver ela crescer, e um monte de confusão, assim. E convenci o Dair a voltar para Santa Rosa. E aí a gente voltou para Santa Rosa, né? Paga um caminhão de mudança, dá todo um transtorno. Voltamos. Chegando lá, o Dair voltou a trabalhar na mesma empresa que trabalhava quando a gente saiu, alguns anos antes. E aí eu pensei que mesmo com toda aquela vontade que eu tinha de ficar perto da família, aquilo não era suficiente pra gente viver e sustentar, né? E nessa época eu tinha uma amiga tenho uma amiga, né, que é madrinha da Tiffany. Nessa época ela me ligava, ela chorava, eu chorava também de saudade. E ela morava em Joinville. Ela morava em Joinville. E aí ela falou, Grazi, então tu não tá trabalhando, aproveita, eu vou te dar uma passagem, você vem pra cá, passar uma semana aqui comigo e com a Tiffany, né? Sim. E eu vim. E aí, estando aqui, eu fui visitar aquela família que eu falei, que foi a primeira família que eu conheci quando cheguei aqui. E tava falando que lá eu ainda não tinha, né, conseguido emprego, não tava difícil isso pra nós. E a filha da senhora que eu conheci, ela disse, mas lá na empresa que meu marido trabalha, tem uma menina que está grávida que vai sair, eles estão entrevistando para vendedor interno, né? E fiz a entrevista e fiz uma provinha e era sexta-feira e ela disse que depois, né, ia me ligar na semana que vem, mas naquele mesmo dia ela me pediu para voltar segunda e começar a trabalhar. E aí dessa vez o Dair voltou e aí vocês viveram felizes para sempre? Ainda não, Ruth, ainda não deu tudo tão certo assim. Ele voltou e começou a trabalhar, né, em outro lugar de novo e eu fiquei trabalhando nesse lugar. E 1 ano depois que a gente estava aqui em Joinville de novo, a gente se separou outra vez, por decisão minha, assim, eu pedi para ele para ir embora e nos separamos. Então eu queria aproveitar, já que eu comecei a namorar lá com 15 anos, né? Isso quer dizer que eu andei sempre com a mesma pessoa, não tinha saído muito. Eu pensei que aí então que eu podia me divertir. Sim. Aí a Tiffany morava comigo, né? Mas eu deixava ela com essa senhora que a gente conheceu lá quando chegou em Joinville, algumas noites pra poder sair por aí, saía eu com essa minha amiga. Aí quando eu percebi, eu estava envolvida e fazendo as coisas das quais eu mais tinha preconceito, assim, né? Minha vida estava ficando toda tomada de coisas ruins, de pessoas que também só queriam essas coisas ruins.
Mas depois que eu me separei, fiquei uns 2 anos assim, nessa folia, dá pra dizer, né? Eu não tinha nada muito certo na minha vida, tudo era uma Você tinha bagunça. paz, tinha alegria, assim? Na hora que eu tava numa festa, na hora que tava saindo pra algum lugar muito legal, tudo era muito bom, tinha muita alegria, né? Mas não era paz, não era felicidade, porque no outro dia, quando eu acordava, a vida era a mesma. Tá, hoje você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem uma vida toda transformada. Como é que foi? Você chamou Deus de volta pra sua vida em algum momento, assim? Foi assim, aí eu tinha um grupo de amigos, né, que gostava desse tipo de monte de festa, né, esse tipo de... a gente só fazia bagunça, festinha, essas coisas. E eu tive uma discussão com um amigo desse grupo e por acaso as outras pessoas eram todas amigas dele antes que eu. Aí aconteceu que eu fiquei sozinha, né, eu não tinha mais amigos. E até que eu fui convidada para uma reunião de jovens, né? Uma amiga me chamou e disse que era uma reunião onde se encontravam um monte de jovens, depois saíam para comer. E só dela falar que tinha um monte de gente que depois saíam para comer já estava bom, assim. Nessas reuniões sempre ia alguém lá falava o que Jesus tinha feito na vida delas, né? E cada pessoa falava de uma coisa que era muito parecida com alguma coisa que acontecia comigo ou que já tinha acontecido. Sim. E a resposta de todas elas, a solução de todas elas era sempre Jesus, né? E aquilo começou a me deixar curiosa, né? Logo eu não ia mais para sair depois ou para encontrar as pessoas, eu ia para ouvir toda essa história de que a resposta era Jesus. Sim. E queria me aprofundar mais nisso, né? Logo depois eu fui num evento desse mesmo grupo, onde uma pessoa falou da história dela, com o pai dela, e eu não tinha mais relacionamento com meu pai. Desde que eu me separei, eu cortei relacionamentos com ele me disse coisas que eu não gostei de ouvir, assim, talvez até merecesse, mas não queria ouvir aquilo. E nesse depoimento que essa pessoa deu, ela falava que o pai dela tinha morrido antes que ele tivesse se reconciliado ou dito alguma coisa que quisesse dizer ou fazer alguma coisa. E aquilo mexeu muito comigo, assim, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu acho que eu fiz por causa de um depoimento. Pelo menos a que me marcou bastante, assim, que eu não vou esquecer mais. Porque daí naquela mesma semana eu conversei com meu pai por MSN mesmo, né? Eu tinha ele nas minhas redes, mas não conversava com ele. Sim. Chamei ele, conversei e pedi perdão, né? Por ter ficado tanto tempo sem falar com ele, por ter dito também algumas coisas pra ele. Aí ele me pediu perdão também, disse que não devia, né? Um monte de coisas. Sim. E a gente hoje tem um relacionamento de pai e filha, assim. Que legal. Além do relacionamento com o teu pai, o que mais que Jesus fez na tua vida, assim, mais marcante? Aí, depois disso, quando eu aprendi sobre essa reconciliação, sobre o perdão, teve uma fila de gente, né, que o Espírito Santo foi me mostrando e cada uma dessas pessoas eu procurei e pedi perdão. A maioria delas me perdoou e me pediu perdão também, né. E na área sentimental, você já estava separada ali há quanto tempo? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Aí você casou de novo, encontrou um novo namorado, agora é cristão, como é que foi? Depois disso, já tínhamos passado mais de 4 anos, né, que eu estava separada. Tudo que eu ia aprendendo, eu comecei a aplicar na minha vida, né? E pra saber, eu queria saber mais. Então, onde tinha uma reunião, onde tinha um estudo bíblico, a Bíblia me ajudou muito, né? Eu corri atrás. Então, eu participei de muitas coisas, eu continuei participando dessas reuniões, desse grupo de jovens. Eu comecei a frequentar uma igreja, conheci alguns cursos, eu fiz curso de namoro, fiz curso de educação de filhos, tudo baseado na Bíblia, né, na Palavra de Deus. E cada um desses passinhos que eu dei iam eliminando alguma coisa da minha vida, que eram cargas, assim, eram pesos que eu tinha, e trazendo coisas novas, coisas boas que eu nem conhecia, né. Então, ano passado eu cortei isso, disse que eu não queria mais tomar nenhuma decisão sem que Deus me dissesse para onde que era para eu ir. Eu não queria mais fazer nada que Deus não me dissesse que era para fazer. Aí, só que tudo isso foi sendo restaurado, né, em mim. Eu comecei a ter sonhos de casamento, né, e comecei a orar por isso. Eu comecei a pedir para Deus com quem eu deveria casar, quem era a pessoa. Então, quando eu conhecia alguém, eu já ficava, né, Senhor, será que é essa pessoa? Mas também, se não for, tira logo dos meus pensamentos. Sim. E se for, então que isso fique mais intenso, que eu pense mais, né, que eu vou saber.
E eu fui surpreendida, assim, né, tremendamente por Deus, porque quando um determinado dia eu estava orando por isso, e no ano passado uma amiga me perguntou do Odair, né, do meu ex-marido. E quando ela me perguntou, eu já tinha respondido 1 milhão de vezes a mesma pergunta, né, de por que eu não pensava mais em voltar, restaurar o casamento, ter aquilo de volta. Só que nesse dia, conforme eu ia respondendo as mesmas coisas, né, aí eu já podia falar que era por causa que era muito tempo, eu tinha um monte de desculpas, eu tinha respostas do Espírito Santo dizendo que aquilo que eu estava dizendo não fazia sentido, né, que tempo para Deus não é nada, né, que mas não, a gente não tinha mais esse tipo de relacionamento, eu não sentia mais nada, tudo isso ele ia dizendo que Deus podia restaurar em mim, pra mim. Então você casou de novo com o teu marido, é isso? Foi isso. Eu tava fazendo uma oração, né, sobre isso também, e Deus me mostrou nitidamente que era com ele que eu deveria casar. Eu falei com ele, antes eu conversei com algumas pessoas, né, e a gente ficou em oração enquanto eu falei com ele, enquanto ele pensou, porque ele pediu um tempo para pensar. Sim, imagina. E aí ele disse para mim que aceitava, né, que ele acreditava em tudo aquilo. Eu expliquei para ele que a minha vida agora era assim, né, que eu tinha aceitado Jesus, tinha uma outra vida. Sim. E perguntei se ele queria viver assim também. Ele disse que ele queria, que ele não conhecia muito bem isso, mas que ele achava que era isso mesmo, que ele queria, que dava certo. E aí a gente casou de novo, em setembro do ano passado, agora acabou de fazer 1 ano. E hoje é tudo diferente, né? São 2 pessoas diferentes, totalmente transformadas por Deus, transformadas pelo amor de Deus. E a filhinha de vocês ficou feliz? Ela nem acreditava, né? Imagina, era o sonho dela. Ela ficou muito feliz quando a gente contou, assim, demorou alguns minutos para cair a ficha. E eu acho que ainda demorou alguns dias para ela acreditar que aquilo ia ser verdade, porque a gente já tinha traumatizado ela, né? Sim. Que voltava, mas separava de novo. Então ela não sei se ela acreditava muito. Agora não, agora a gente dá exemplos, né, para ela, dá certeza para ela de que isso é uma coisa duradoura. Né? Se você tivesse a oportunidade de dar um recado para o mundo inteiro, para todas as pessoas, o que assim fervilha no seu coração que você falaria para as pessoas? O que eu falaria para o mundo inteiro é esse amor de Deus que eu conheci, assim. Que não tem outro jeito de chegar até ele se não for Jesus. É praticar tudo que ele deixou, tudo que diz a Bíblia, que eu falei que me ajudou muito, né? E fazer conforme eu fiz e conforme eu tento fazer todos os dias. Eu aprendo alguma coisa, tá de acordo com a Bíblia, eu sei que foi Jesus quem falou, então eu pratico. Obrigada. Querida. Eu que agradeço. Nós podemos perceber no programa de hoje que Jesus ele cura, ele transforma. Lá no tanque de Betesda, quando o anjo descia, as águas eram mexidas e apenas uma pessoa era curada. Hoje, todas as pessoas ao redor do mundo, no mesmo tempo, podem ser curadas. Só que depende da sua fé. Olha o que Jesus falou. Disse para aquele paralítico: você quer ser curado? Perguntar para alguém que ou que tem uma enfermidade assim, você quer ser curado? Mas claro que ele quer ser curado. Mas Jesus ele pergunta para ver se realmente quer ser curado. Jesus coloca a fé em prova na vida da pessoa. Então a pergunta é: será que nós queremos ser curados? Normalmente, quando nós estamos com uma dor de cabeça, a primeira coisa é pensar num comprimido. Por que a gente não ora? Jesus, cura a minha dor de cabeça, em primeiro lugar. E se não passar, depois toma um comprimido. Mas nós precisamos ser provados na nossa fé. Não, eu quero ser curado por Jesus. Pelo menos eu quero tentar ser curado. E pratica a fé na sua vida. No caso da Grazi, Jesus transformou totalmente a vida dela. Se você conhecia a Grazi antes e conhece ela agora, você vai ver que são pessoas totalmente diferentes. Porque Jesus Cristo, Ele quer fazer a grande diferença nas nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Então, entregue totalmente a sua vida nas mãos de Jesus. Se você não sabe como, eu oro com você agora, porque é só você abrir a porta do seu coração e pedir para Jesus entrar nele. Então vamos fazer isso agora. Feche os teus olhos e creia que Jesus vai transformar a sua vida. Jesus, tem pessoas aqui que querem entregar as suas vidas a Ti, e eu quero ensinar a todas elas como fazer isso, assim como eu já fiz um dia. Jesus, eu abro a porta do meu coração, da minha vida,
dos meus projetos, do meu estudo, do meu trabalho, da minha mente, do meu entendimento. Eu abro a porta totalmente da minha vida, Jesus. E eu te peço, entra nela agora. Senta no trono do meu coração. Eu entrego, Senhor, todo o trono para Ti, porque eu sei que Tu podes comandar e liderar a minha vida melhor do que eu mesmo. Senhor, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas Tuas mãos. É assim que eu faço em nome de Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida. Ouça, aprenda e coloque sempre em prática aquilo que você aprendeu. E que Deus te abençoe.